Então, meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada, nós estudamos e vimos esse diálogo entre Jesus e Pilatos. Aqui nós temos o governador da Judéia e o governador do nosso planeta Terra. E a pergunta de Pilatos a Jesus: És o rei dos judeus? Jesus responde para Pilatos: Meu reino não é deste mundo. Com certeza Pilatos ficou confuso e não entendeu essa fala de Jesus. E Jesus continua: Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Aqui temos informações importantes, porque se Jesus fosse um rei, como qualquer outro da terra, haveria uma guerra para que ele fosse libertado, pois que era prática comum. Quando um rei era preso, os seus súditos guerreavam para libertar aquele rei. Mas Jesus informa a Pilatos que o reino dele não é como o reino aqui da terra, como os reinos que existiam e alguns que ainda existem. Mas ele veio dizer para Pilatos que o reino dele é de outro mundo, é do mundo espiritual, é do mundo dos espíritos, e o seu reino é no coração das criaturas. E ele diz ainda: mas o meu reino ainda não é aqui. Essa palavra ainda significa que o reino de Jesus será aqui, que nós vamos ver nessa noite. E esse diálogo está no nosso capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, mas hoje nós vamos nos deter no item A Realeza de Jesus. Logo no início do item, Kardec faz essa afirmativa: compreendemos que o reino de Jesus não é deste mundo, porque pelos estudos que fizemos na semana passada e no começo do Evangelho, nós já podemos compreender que o reino de Jesus não é deste mundo, é do mundo espiritual. Mas Kardec pergunta: mas também na terra não terá ele uma realeza? E ele propõe algumas discussões sobre três tipos de realeza, que nós vamos ver nessa noite. Ele discute a realeza pelos títulos, a realeza pelo mérito pessoal e a realeza moral, que são diferentes. E nós buscamos Joana de Ângeles, que nos explica no livro Jesus, à luz da psicologia profunda, o que era ser rei no passado. Era uma conquista de uma condição considerada divina, conforme os parâmetros da loucura. E existia o código de reis divinos que eram considerados divinos porque eles é que criaram esse código, dizendo que o rei era indicado por Deus. Assim, nenhuma criatura poderia tentar retirar, depor o rei, porque se tratava de uma contestação à vontade de Deus. Eles se declaravam reis como se Deus é que tivesse estipulado isso, criaram esse código de vida. E o rei apresentava-se como superior aos outros que lhes deviam subserviência. Portanto, nós já vemos aqui que Jesus se apresentou ao Pilatos de outra maneira. Ele se apresentou com simplicidade, humildade, serenidade, como nunca Pilatos havia visto antes. E eles, assim, se achavam tão importantes, como se a sua fragilidade orgânica
fosse imune ao sofrimento, à solidão, à velhice, à amargura, à doença e à morte. Mas quando nós estudamos os livros da doutrina espírita, nós vamos ver esses reis que se achavam infalíveis em condições extremamente deploráveis, extremamente difíceis. Então, Kardec vem nos explicando que a denominação de rei é dada por consenso aos que se destacam em alguma atividade. Então, nós temos muitos reis que nós fomos considerando reis pelos seus destaques. Assim é que é dado a todo aquele que marca o seu século e influi no progresso da humanidade. Então, nós temos muitas criaturas que contribuíram para o progresso, que foram destaque em algum ponto e que trouxeram muitas novidades para o nosso planeta e para o progresso de todos nós. Então, Kardec nos mostra que é nesse sentido que se diz rei ou príncipe dos filósofos, dos poetas ou dos escritores. Então, temos muitas criaturas que se destacam nessas qualidades. Mas antes que a gente veja exemplos, nós vamos ver a realeza pelos títulos. Aqui nós temos a imagem do rei Luís XVI e de Maria Antonieta. Nós sabemos que essas pessoas se tornaram reis e rainhas, muitos receberam seus títulos pelo nascimento, e isso é bastante comum, até hoje nós ainda temos reis no mundo, e temos a sucessão pelo nascimento, pelo berço. Entretanto, Kardec nos mostra que essa realeza acaba com a morte do corpo. Então, quando o ser desencarna, acabou o seu título, não tem mais título. E nós podemos constatar, por exemplo, no livro Céu e Inferno, uma rainha, a rainha de Old, que se achava a rainha mais poderosa. E quando ela chegou no mundo espiritual, que ela percebeu que não tinha mais título, não tinha mais súditos, não tinha mais nada, ela enlouquece e se apresenta a Kardec enlouquecida. Isso está lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte. Nem sempre essa realeza é pelo mérito pessoal, é pelo berço, pelo nascimento. As pessoas herdam os títulos. E nem sempre são amados. Basta a gente estudar a história da nossa humanidade para nós percebermos quantos reis, quantas rainhas que fizeram inúmeras crueldades e que tratavam muito mal os seus súditos e todo tipo de atrocidades eles cometiam. Mas nós temos essa realeza pelo mérito pessoal, que a Kardec nos mostra. Então, nós temos aqui um exemplo que é Sócrates, um filósofo. Sócrates ficou para sempre na nossa humanidade. Em todas as épocas da nossa humanidade se fala de Sócrates, e os exemplos que ele deixou são realmente muito fortes para todos nós. Trouxemos aqui o nosso Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta, e que quem não conhece seus poemas e a influência dele na nossa poesia, ele é um dos maiores poetas do nosso país. Também temos o nosso escritor Machado de Assis, grande a sua influência na área da literatura, um grande escritor e que deixou a sua marca. Então, Kardec nos mostra que essa realeza, pelo mérito pessoal, é consagrada pela posteridade, ou seja, mesmo depois que eles morrem, os que morreram, né, todos já morreram, eles são reconhecidos pelas pessoas que se seguem, que nascem pelas comunidades que surgem depois, elas reconhecem esse mérito dessas criaturas. Ele nos diz também que eles continuam reinando mesmo após a morte.
eles ficam marcados na nossa humanidade. E essa realeza é imperecível, ou seja, ela não acaba, ela não termina, ela continua. E é reconhecida pelas gerações futuras. Todas as gerações vão reconhecendo esse mérito das criaturas que se fazem por esse tipo de realeza. Ele nos mostra a realeza moral e nos mostra que essa realeza é imperecível. Então, nós temos aqui dois exemplos grandiosos de dois seres que se destacaram e marcaram o seu tempo para sempre no nosso mundo, no nosso planeta, com seus atos cristãos de caridade, de generosidade, de amorosidade. E é sempre eles foram consagrados pelo seu mérito pessoal, pelas suas atitudes pessoais. E serão sempre amados pelo povo, eternamente amados. Todas as vezes que se lembram deles, se lembram com carinho, com amor, com dedicação. Então, Kardec faz uma pergunta nesse texto. Do ponto de vista da realeza moral que acabamos de ver, Jesus não é um rei mais poderoso do que os poderosos da terra? Então, eu pedi ajuda para Áureo no livro Universo e Vida, que é um espírito de uma grandeza moral também muito grande, e é é o mentor espiritual do nosso CEPAC. E ele vem nos mostrar que é muito importante ressaltar a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, a singeleza com que Jesus marcou de modo indelével sua presença na Terra. Ou seja, Jesus marcou de modo que nunca mais vai ser esquecido da humanidade. E continua Áureo, que ele falou sempre na linguagem mais simples que alguém já usou, e sem ter nada escrito, porque Jesus não escreveu nada. Tudo deixou registrado no coração e na memória dos que lhe ouviram. Aqueles que tiveram oportunidade de ouvir Jesus jamais o esqueceram. E assim nós temos, inclusive, um relato de Públio Lentulus, que teve a oportunidade de ouvir Jesus e as palavras de Jesus o marcaram para sempre, por toda a eternidade, e ele jamais esqueceu dessas palavras. E ele continua dizendo que ele é um peregrino paupérrimo, sem títulos ou dinheiro. Nunca teve a mínima parcela do poder mundano, porque o poder do mundo não faz parte de Jesus. Ficou para esses reis que pensam no poder humano. Jesus é muito mais do que tudo isso. E ele continua dizendo que, assim se apresentando e assim agindo, dividiu as eras terrestres em antes e depois dele. Jesus, o Cristo de Deus, o maior ser que já passou pela Terra, o Espírito que há 4,5 bilhões de anos já era o Cristo de Deus e que vive em comunhão indescritível com o nosso Pai. Ele é o mais poderoso. Segundo Áureo, se nós reunirmos todos os reis, todos os santos, todos os filósofos, poetas, cientistas da Terra, nós não chegaremos, eles não chegarão nem reunindo todos eles, não chegarão nem perto da glória que é esse Espírito, que veio da comunidade dos espíritos puros à Terra, veio trazer a sua mensagem a todos nós. E permanecendo para sempre com a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e imorredoura expressão de toda a história humana, o ser mais puro,
mais importante para todos nós, mas que não tem um poder terreno, não teve um poder terreno, mas é o nosso rei. Então, continuamos aqui agora declarando que Jesus é o maior rei que já existiu sobre a terra. Ele tem um poder na terra, sim. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Sim, porque Jesus tinha uma missão divina entre nós. Jesus é um representante, é um ministro de Deus na terra. Ele veio para trazer os seus ensinamentos, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas que na Terra, sim, nós temos momentos de grandes aprendizados, mas que nós devemos voltar os nossos olhos para o alto, para Deus, o nosso Pai. E veio ensinar o caminho que conduz a esse reino. Ele veio nos ensinar esse caminho. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Logo no primeiro capítulo, já vamos sabendo quem é esse rei maior na nossa vida. E ele é rei da terra, foi servo dos mais infelizes, ele serviu aos infelizes, aos pobres, aos deserdados da terra. Assim nos fala Amélia Rodrigues. Em ocasião nenhuma acusou ou gerou vítima, porque é praxe dos reis acusar, gerar vítimas, prender as criaturas injustamente. E ele nunca fez isso. Voz alguma jamais se equiparou a dele e também amor nenhum igual ao seu. Amélia Rodrigues nos fala de Jesus, do seu reino, no livro Quando Voltar a Primavera. Ela faz parte da equipe espiritual de Joana de Ângeles, a nobre mentora de Valdo Pereira Franco. E quando esse reino do Cristo será implantado na terra? Porque ele disse lá atrás que ainda não é daqui, mas será implantado. Então, nós também nos valemos lá de Áureo no Universo e Vida. E, resumindo o que ele disse, porque o texto é longo e belíssimo, mas nós vamos resumir aqui. Ele diz que quando todas as ciências, iluminadas pelo Evangelho, resolverem, com a aplicação da lei do amor, os aflitivos problemas sociais, nós não teremos mais a infância abandonada, a velhice desprotegida, o racismo opressor, a pobreza das massas, os ódios de castas e classes, o desemprego. Quando tudo isso for banido da terra, aí sim o reino de Deus, o reino do Cristo será implantado entre nós. Mas é também quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses materiais, porque Jesus veio nos ensinar esses valores, as leis morais de Deus, para que nós nos elevemos acima dos bens materiais, dos interesses da terra. E ainda, Joana de Ângeles vem falar de Jesus e do seu reino no livro de paz, livro Receitas de Paz. Ela começa nos dizendo que Jesus é o vulto mais completo da humanidade, porque Jesus reúne todas as qualidades morais que o ser pode conquistar. Então, ela nos fala que em menos de 400 meses, em pouco tempo, Jesus construiu um reino cujas balizas foram implantadas nos corações daqueles que ouviram o Mestre. E quantas foram as criaturas que deram prosseguimento ao que ele ensinou? Muitas criaturas deram continuidade. E também sofreram muito a perseguição em razão de estarem tentando trazer também o reino de Jesus aqui para a terra.
Continua ela dizendo como é esse reino. É um reino diferente e superior. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Então, tem uma bandeira esse reino, mas é a bandeira da paz, é a bandeira mais poderosa que existe. O seu hino nacional é o amor que todos nós podemos cantar e viver. Todos nós podemos aprender esse hino e devemos aprendê-lo, porque ele é o mais importante para a nossa existência. O seu idioma é a bondade que todos compreendem sem maior esforço. Qualquer criatura no mundo pode compreender o idioma da bondade e pode praticá-lo usando o seu coração junto aos seus semelhantes. E ela diz que as armas desse reino para a defesa são a misericórdia e o perdão. E não há armas mais poderosas que essas. E elas podem ser carregadas para qualquer lugar do mundo, porque elas vão dentro do nosso coração. E, portanto, essas armas vão nos defender de muitos males na terra. Ela diz que esse reino não tem fronteiras, sustenta todos os sofredores de toda parte do mundo, em qualquer lugar. Então, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, o mundo inteiro está passando, é muito bom, é muito consolador a gente saber que nós temos o reino de Deus, o reino de Jesus, que está e que Jesus está olhando por todos nós em qualquer lugar que nós estejamos. Ele está nos sustentando e nos orientando e olhando, velando por nós. Esse reino, sobrevivendo ao passado, resistirá ao futuro, unindo as criaturas num só rebanho que conduzirá ao Pai. Esse rebanho vai ser único, porque não vai haver mais guerras, não vai ter mais ódios, não vai ter desamor, vai reinar absolutamente a paz e a concórdia. E após a luta que cada súdito deve travar no íntimo para conquistar a perfeição, iremos juntos com Jesus para esse reino. Mas é preciso que cada um de nós trave dentro da nossa alma a luta para nos aperfeiçoarmos e conquistarmos um lugar nesse reino. Porque Jesus veio ensinar o caminho, mas nós precisamos trabalhar dentro de nós mesmos e merecer um lugar nesse reino. Assim é que nós vamos responder a Kardec: sim, Jesus é rei. Sim, Jesus é o maior rei. E Emmanuel, na introdução do livro A Caminho da Luz, diz para nós que todos os reinos, todos esses reis, eles passaram, muitos caíram, muitos reinos foram destruídos. E todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Mas Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Jesus reinará para sempre na terra e no céu, porque ele é o maior rei que já passou sobre a nossa terra. E ele não passará, ele viverá eternamente entre nós. Graças a Deus.